ser isotrópico ou cinemático, porque somente com a observação da equação de Hall-Pitt eu chego nesse resultado. Menor diâmetro, maior tensão limite de escoamento. Mas daí é necessário analisar para saber o enrolamento o sentido do descarregamento. E esse sentido do descarregamento ele foi analisado com o auxílio do resultado da resposta mecânica gerada pelo elementos finitos em ábacos. Uma vez que eu já sei que a tensão de von Mises é a combinação das tensões pré-existentes ao escoamento do material, uma vez que se sabe que quando a energia de distorção ela supera o limite elástico do material, já começa a acontecer a deformação plástica. Uma vez que eu sei que essa tensão ela é pré-existente ao escoamento, então, se eu analisar a tensão de von Mises e comparar com a tensão limite de escoamento, eu consigo ter uma ideia do tipo de enrolamento que esse material apresenta. Para os materiais de menor diâmetro de grãos, que apresentam maior tensão limite de escoamento, eles têm uma maior dificuldade de escoar no sentido do carregamento, uma vez que o menor diâmetro configura uma maior área de contorno de grão, e é necessário que esse material ele seja carregado com uma grande quantidade de energia para que aconteça o escoamento. Porém, no sentido da deformação reversa, acontece o oposto. Como há o aumento de discordâncias no sentido do carregamento, essas discordâncias elas se tornarão muito próximas entre si, facilitando a passagem da tensão, diminuindo assim a tensão necessária para que se atinja uma nova zona plástica. E a tensão originalmente, que era σ1, ela vai ser menos σ2. E no ábacos eu observei que os maiores valores de tensão de von Mises aconteciam para os materiais mais resistentes de menor diâmetro. Então, supõe-se que a tensão de von Mises, para os materiais mais resistentes, elas são muito próximas da tensão limite de escoamento. Se o material ele consegue percorrer toda a energia, a energia consegue percorrer toda a zona elástica no sentido do descarregamento, então esse material ele apresenta um grande retorno elástico, configurando assim o enrolamento cinemático devido a esse efeito Bauschner. Já para o material do tipo isotrópico, de enrolamento isotrópico, o maior diâmetro configura uma baixa área de contornos de grão, em que, no sentido do carregamento, é mais fácil atingir a deformação plástica, então a tensão limite de escoamento para esses materiais são menores comparados com os mais resistentes. Porém, no sentido da deformação reversa, eu observei que, para o meu primeiro conjunto de materiais, a tensão de von Mises ela era bem inferior, ou seja, bem distante da tensão limite de escoamento, indicando que a energia percorreu uma pequena área da zona elástica, configurando assim um baixo retorno elástico, e para os materiais do tipo misto, ela foi mais ou menos intermediária, apresentando também um Sprembeck de valor intermediário. Como resultados finais, eu posso dizer que o Sprembeck ele acontece devido aos seguintes fatores. Analisando os seguintes fatores é possível se determinar uma previsão de Sprembeck, que são diâmetro dos grãos, intensidade do sítio de coincidência, fração estrutural predominante, taxa de alongamento e relação das frações entre a superfície e a espessura. Uma vez que, se eu analisar os meus materiais do terceiro conjunto que possui o menor diâmetro dos grãos, eu vou ter, devido a isso, sítios de alto valor mais intensos, indicando uma baixa coincidência, que dão origem à estrutura predominante do tipo deformada. Essa estrutura, ela me fornece uma baixa taxa de alongamento. Tendo pouco alongamento, eu vou ter energia residual elástica latente para que possa ser eliminada no sentido da deformação reversa, configurando assim um maior efeito Sprembeck, aliado ao maior equilíbrio existente entre as frações da superfície e da espessura. Não há muita diferença de orientação cristalográfica entre essas superfícies, configurando o forest hardening, que é o emaranhado de discordâncias, acontecendo o Bauschner Effect, contribuindo para elevar o Sprembeck e o enrolamento do tipo cinemático. O mesmo raciocínio, só que de maneira inversa, como já expliquei, são para os outros dois conjuntos. Como conclusões,
De acordo com o presente trabalho, verificou-se que é fundamental conhecer os modelos de enquiloamento para a compreensão dos mecanismos de deformação e de recuperação elástica em aços. O modelo de enquiloamento isotrópico e modelagem 2D foram eficientes para determinar as diferentes respostas mecânicas e eles foram separados em 3 diferentes conjuntos de acordo com seu comportamento anisotrópico, sendo que o primeiro conjunto apresentou enquiloamento isotrópico, o segundo, um enquiloamento do tipo misto ou isotrópico cinemático, e o terceiro conjunto, enquiloamento cinemático. Porém, tal modelo não foi totalmente satisfatório para prever o grau de Sternberg. Cada uma dessas respostas mecânicas obtidas em ábacos foi comparadas com os resultados de EBSD. Assim, ao estabelecer correlações entre as tensões de von Mises, deformação plástica equivalente e as características cristalográficas como o diâmetro dos grãos, contornos dos sítios de coincidência, porcentagem das frações estruturais e orientações cristalográficas dos grãos, foi perfeitamente possível visualizar uma correspondência entre os resultados obtidos pelo método de elementos finitos com os resultados obtidos pelas análises de BSD. O primeiro conjunto formado pelos aços IF180, IF200 e Baker-Harding 220 apresentam maior quantidade do sítio de coincidência de baixo âmbito, fração estrutural predominante do tipo recristalizada, alta discrepância entre as porcentagens das frações presentes na superfície externa em comparação com a região da espessura, sendo que todas essas características resultaram numa deformação plástica de maior valor na região da linha neutra, indicando o enquiloamento do tipo isotrópico devido ao bandeamento do retículo cristalino que leva ao cross effect, com consequente baixo grau de Sternberg. E o terceiro conjunto apresentaram resultados opostos, que são os ácidos bifásicos DP600, DL800 e DP780. Ele apresenta uma maior quantidade de sítios de coincidência de alto ângulo, fração estrutural predominante do tipo deformada, menor discrepância entre as porcentagens das frações presentes entre a superfície externa e a espessura, resultando no alto nível de energia CSL com uma menor resistência ao escoamento. E já o segundo conjunto apresenta as características intermediárias entre os dois primeiros. E como conclusões finais, conclui-se que, com a elevação dos graus de resistência cada vez mais buscados na produção dos aços avançados de alta resistência aplicados à indústria automobilística, a utilização de modelos de enquiloamento cinemático e seus derivados, como o QPE, juntamente com a utilização de contrapunção em ensaios experimentais, são os melhores métodos para a eliminação do efeito Sternberg, uma vez que o efeito Bauschner se torna cada vez mais evidente conforme se eleva a resistência dos aços, causando assim uma redução no módulo de elasticidade no sentido reverso da deformação, e esta não linearidade dos parâmetros que afetam a recuperação elástica desses materiais somente é possível ser totalmente controlada com a utilização de modelos que levem em conta o enquiloamento cinemático. Como sugestões para trabalhos futuros, tendo como objetivo a eliminação do efeito Sternberg, sabe-se que, de acordo com a literatura, para uma perfeita acurácia na previsão do Sternberg, o melhor modelo que descreve a não linearidade de deformação plástica é o já citado QPE, o modelo quase elastoplástico de Sun e Wagner, em combinação com o modelo isotrópico cinemático não linear de Lie. Portanto, pode-se fazer a combinação desses dois modelos com a finalidade de ajustar corretamente os parâmetros utilizados nos ensaios experimentais, sendo assim possível remover as imperfeições geométricas com a determinação de uma adequada combinação da força de fixação da folha de metal e da força de contrapunção, aliado aos sucessivos ciclos de flexão e deflexão, uma vez que para tais trabalhos estudados a utilização da contrapunção com dupla flexão nos ensaios experimentais foi fundamental para neutralizar o efeito Sternberg. Como agradecimentos, eu cito 8 instituições que foram fundamentais para a execução dessa pesquisa. A CAPES, né, pelo oferecimento da bolsa sanduíche, que está o número do meu processo, eu coloquei porque depois eu vou colocar essa apresentação no ResearchGate e no contrato que a gente assina com a CAPES a gente tem que citar o número do processo, né? A bolsa do CNPq, que eu tive depois da CAPES, a instituição de Toulouse, onde eu realizei a grande parte dessa pesquisa, a FEG, um agradecimento para o meu orientador em Toulouse não, em Tarbes, Dr. Joel Alexis, e o Dr. Jean-Pierre Faia, que foi o professor que me ensinou elementos finitos. E junto com o Joel Alexis eu fiz todos os outros ensaios, análise de BSD,
tudo mais. Sem eles eu não teria feito grande parte dessa pesquisa. E um agradecimento especial para o Dr. Marcelo, que sem ele eu não teria nem começado. Ele confiou esse trabalho a mim desde 2010 no mestrado. Esse trabalho é uma continuação do meu mestrado. Eu apresentei um trabalho de mestrado bem mais simples em comparação a esse. Ele ficou super complexo agora, graças ao Marcelo ter confiado esse trabalho a mim. A ArcelorMittal, pela doação de 6 materiais. Esse engenheiro, que ele não pôde estar hoje aqui, o James Mohamed. E o Anderson, da PGO, responsável pela doação de 3 materiais. A Estela, aqui da faculdade secretária, entrou em contato com os ex-alunos. Eu não conhecia ele se ofereceu para ajudar a gente. Ele também foi aluno do Marcelo. E através do Anderson eu fiz contato com a MA Automotive, que também me doou o material. E com a Metal Jato, que também me doou aquele do call da SSAB. Obrigada. Concluído. Vamos passar as eleições, se você quiser comentar alguma coisa. Vamos lá. Passa uma